Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, é o vídeo da semana, Se o Filho de Aristóteles Tivesse um iPod, de Conor Gallagher, Sabedoria Antiga para Pais Modernos. Esse livro aqui, primeiro é interessante falar como eu cheguei nesse livro, né? Eu assisti um vídeo do Silvio Grimaldo, falando de livros que ele achava importantes e tal, e ele fez a referência a esse livro. E logo me chamou a minha atenção porque um dos meus livros preferidos da vida é Ética a Nicômaco, do Aristóteles, que eu li há muito tempo e foi um livro que me marcou bastante e que conduziu o meu comportamento por muitos anos e ainda conduz, se eu pensar bem. Então, quando eu pensei na ideia do título, caramba, como Aristóteles criaria o seu filho na Idade Moderna, né? A gente fica pensando que tantas coisas são absurdas hoje em dia na criação de filhos e até no comportamento das pessoas adultas. E quando a gente tem um ídolo filósofo, né, como Aristóteles, a gente fica pensando como ele criaria o filho, né, hoje em dia. E eu sempre apreciei a sabedoria clássica, né? A sabedoria antiga, né? E acho que muito se perdeu na modernidade, né? Os comportamentos são muito diferentes, os desejos são muito diferentes, as convicções são muito diferentes. E eu fiquei curioso para saber o que um filósofo antigo faria com seu filho na Idade Moderna, né? Também me chamou a atenção o fato do autor citar o iPod, né? Se o filho de Aristóteles tivesse um iPod. Eu até pensei que o livro tinha sido escrito ali na época em que o iPod fazia muito sucesso, porque o iPod hoje ninguém mais usa, né? Faria mais sentido falar se o filho de Aristóteles tivesse um iPhone, ou um iPad talvez. Mas o livro foi escrito, primeira edição, em 2023, pelo que está constando aqui. E aí eu fiquei sem entender, eu não sei se na cultura americana o iPod é muito mais popular do que um iPhone, mas fiquei pensando assim, talvez o título não esteja muito adequado. Mas depois que a gente vai lendo o livro, a gente entende a escolha do iPod. E eu vou chegar lá. Bom, basicamente, o livro ele é dividido. Eu achei muito bonita a dedicatória que ele fez, que ele fala. Ele é um cara que tem autoridade para falar sobre criação de filhos, né? Porque ele diz aqui, você já percebe, né? Para minha esposa Ashley e para meus 9 filhos. O cara teve 9 filhos. Aí ele cita o nome de todos eles aqui, né? Uma redação. E aí ele coloca no final: amo todos vocês mais do que amo os meus livros. Eu achei isso muito bonito porque eu admiro as pessoas que colocam o trabalho em segundo plano e a família em primeiro. E Deus em uma posição ainda superior à primeira, né? O Osco au concurso, né? É uma forma de hierarquizar a vida, né? A gente vive para buscar o supremo bem que é Deus, e aí tem uma cascata abaixo de Deus, né? Família, trabalho, etc, etc, etc. Então quando ele fala isso, ele está dizendo que os meus livros são importantes, o meu trabalho é importante, o conhecimento é importante, mas eu não sou o personagem lá de Goethe, do Fausto, que vou vender a minha alma só para conhecer, só para descobrir as coisas. Eu amo mais os meus filhos do que os meus livros, eu acho bonito. E esse também é um dos significados que eu atribuo ao quadro que está ali atrás, vocês já devem ter percebido, que é uma criança chorando ali num quadro, né? E o pintor, ele por um momento ele para de pintar e observa a criança, o choro da criança. Eu sempre pensei que isso simboliza o momento em que alguém mais velho está fazendo o seu trabalho, está cumprindo seu ofício, mas ele decide parar o seu trabalho para cuidar de alguém, para cuidar de um ser frágil, um ser que depende ali da sua atenção. No final das contas, hoje em dia é muito difícil você trocar o seu tempo para cuidar de outra pessoa, né? E existe essa dificuldade, porque as pessoas estão cada vez mais presas dentro de si mesmas, querendo fazer coisas para elas mesmas. Então, quando elas têm que dedicar tempo para outra pessoa,
Isso é um exercício muito difícil, é uma caridade desafiadora, é um ato de compaixão para o qual as pessoas hoje em dia não estão muito preparadas. Mas enfim, começando o livro, além da dedicatória, né, é importante destacar que ele divide o livro em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre as virtudes, a segunda parte ele fala sobre as amizades e a terceira parte ele fala sobre a felicidade. Na primeira parte das virtudes, ele começa demonstrando que a gente, antes de cuidar bem do nosso filho... e uma ressalva aqui, a gente pensa, esse livro talvez seja importante, interessante para quem tem filho, mas não é só isso. Porque muitas vezes você não foi bem educado pelos seus pais. E você pode parar e pensar, caramba, se eu não fui bem educado pelos meus pais, como um pai ideal me educaria hoje? E aí você começa a se educar também, né? Você pega essa ideia de um pai ideal e começa a refletir sobre o que você tem feito de forma certa ou de forma errada. Então, quando você aprende a educar um filho, você também aprende a educar um pai. E às vezes você nem tem filho, mas você aprende a educar o pai em potencial que você tem em você. E se você é um pai em potencial, você consegue desenvolver muitas virtudes que às vezes estão adormecidas em você. Mas voltando para o livro, a primeira parte das virtudes, ele diz que primeiro você tem que entender a natureza das coisas. Então, uma criança, um filho, não tem a mesma natureza do que um cachorro. Isso aparentemente é óbvio, mas para as pessoas hoje em dia não é, porque tem muita gente aí que tem cachorro, gato, periquito e tratam esses animais como se fossem pessoas. Então, cuidam desses animais como se fossem bebês, como se fossem crianças. Eu sei que tem a fragilidade e o fato de a gente ser apressado no julgamento. E é um pouco triste também porque muita gente não pode ter filho. E aí substitui essa carência pelos animais. E eu também não vou ficar aqui julgando essa carência, né? As pessoas têm sentimentos. E isso é importante. Mas a gente pode dizer que é adequado e que não é adequado. E não é adequado você cuidar de um ser irracional, um animal, como se fosse um ser racional. Não é adequado, porque, por exemplo, quando aquele adestrador de cães muito famoso, né, César Milani, eu acho o nome, ele demonstra que tem um passo a passo para você cuidar e você adestrar e você conduzir o comportamento de um cachorro. Ele sabe todas as regrinhas, né, para fazer para domar o cachorro e conseguir do cachorro o comportamento que ele deseja. Mas aquelas mesmas regras, se ele aplicar para uma pessoa, elas não vão ter o mesmo sucesso, porque as pessoas são muito mais complexas do que um ser irracional. Então você não pode, primeiro, educar o seu filho, lidar com o seu filho como se ele fosse um cachorro, e você também não pode lidar com o cachorro como se fosse uma criança. O primeiro ponto é esse, entender a natureza das coisas. Depois que você entende a natureza das coisas, você percebe que qual é a diferença de um cachorro para uma criança? Entre as várias diferenças que existem é o fato de que o cachorro é um ser ali irracional que age por puro instinto, enquanto que a criança é um ser que mistura a razão e a emoção. E aí ele começa já a debater a diferença entre razão e emoção e se nós devemos ser submissos a um ou outro. A conclusão dele, a conclusão baseada em Aristóteles, é a de que você não pode educar um filho para ser apático, para afastar toda a emoção. Porque a visão clássica tem essa tendência a dizer que a emoção é hierarquicamente inferior, que o ser emocional ele é facilmente conduzido, ele é impetuoso, ele é impulsivo, ele faz as coisas sem pensar, enfim. Mas não é isso, não é bem isso. E o que acontece é que as emoções são muito importantes. O que a gente tem que fazer não é educar filhos para serem apáticos e sem emoção. O que a gente precisa fazer é
treinar e incentivar a educação da razão para que as emoções não dominem a razão. É como se você tivesse na frente a razão tomando conta das emoções em uma atividade de cooperação entre as duas, mas em que a razão está em um plano superior ali adequando a adequação da emoção. Então, por exemplo, se eu aparecer, eu estou aqui diante de um leão, o leão está prestes a me atacar, eu estou desarmado, não tenho um tranquilizante, não tenho nada. Se eu me deixo levar por uma emoção de eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou, não sei, uma emoção de um louco que acredita que pode lidar com o leão. Isso não é coragem, isso é irresponsabilidade, isso é uma emoção mal educada, né? É uma emoção que está descontrolada, a razão não percebeu que ela está descontrolada e vai me fazer cometer uma besteira. Eu vou lutar contra um leão, invariavelmente eu vou morrer. Porque eu achava que a minha emoção estava correta e que a emoção que me fomentava ali uma coragem, na verdade não era coragem, né? Eu estava lidando com um mal muito superior ao que eu poderia lidar. Então ele fala que a todo momento você tem que educar essa relação entre razão e emoção. Então, por exemplo, todo mundo conhece, eu já tive alguns colegas, amigos, aquele típico gêniozinho, né? A pessoa que na escola tira 10 em tudo, principalmente em matemática e em física, que pega as coisas de modo muito fácil, mas que não tem inteligência emocional. Elas são puramente irracionais e por ter essa falta de inteligência emocional, muitas vezes no desenvolvimento da vida profissional, elas ficam em uma situação inferior às pessoas que não têm a razão, aquele pensamento analítico, aquele pensamento racional, aquele pensamento matemático tão desenvolvido, mas elas têm uma educação, uma emoção muito melhor educada, né? A emoção mais bem ajustada e elas se dão melhores em situações profissionais no futuro. Porque existe essa divisão e você tem que saber educar as duas partes. Então, às vezes a pessoa não é muito inteligente tecnicamente, mas ela é muito inteligente socialmente. Ela entende as pessoas, ela sabe ouvir, ela entende o que as pessoas estão sentindo, ela entende o que ela precisa falar nas diversas ocasiões, nas diversas circunstâncias, nos momentos mais distintos. E essa pontualidade, essa assertividade, esqueci a palavra agora, de acertar no alvo, né? Você acerta no alvo e o alvo seria dar à circunstância a emoção exata. Pode fazer muita diferença na vida de alguém. Não só em relação a outras pessoas, mas em relação a ela mesma, né? Porque muitas pessoas às vezes estão em descompasso com elas mesmas. É como se ela tivesse dentro dela duas pessoas diferentes, uma querendo fazer uma coisa e outra querendo fazer uma coisa oposta, né? Então, se não tem uma integração, vai ter uma neurose, né? A pessoa vai adoecer, não vai dar certo. Vai ser um caos viver na cabeça dela. Então, quando existe essa educação, a criança vai começando a se desenvolver de maneira mais saudável. E aí, basicamente é isso, porque no Ética Nicômaco, por exemplo, ele fala da parte das virtudes, né? Então, a virtude para Aristóteles no Ética Nicômaco é o ponto de equilíbrio entre as extremidades, né? É exatamente o que eu estava falando antes em relação à luta com o leão. O que é a coragem, né? A coragem é o ponto central entre a covardia e a irresponsabilidade. A coragem é aquela virtude em que pode ser que você se dê muito mal se você avançar, mas você tem uma probabilidade de conseguir e você entende que existe essa chance de conseguir, você ainda sentindo medo, você decide enfrentar. Mas você percebe que existe uma chance, né? Porque se não existe chance nenhuma, aí talvez não seja coragem. Óbvio que eu não vou entrar aqui num detalhamento, porque essa coisa de conhecer as circunstâncias e os riscos
também passa pela humildade, pela arrogância. Muitas vezes a gente acha que é capaz de adivinhar todos os cenários, todas as consequências, todas as concatenações, e a gente não consegue ver nem, às vezes, o que está a um palmo do nosso nariz, né? Não é exatamente isso, mas vocês acredito que entenderam o exemplo. A virtude é um ponto central entre duas extremidades. E Aristóteles fala muito sobre isso. Só que para você conseguir alcançar o ponto central entre as extremidades de várias emoções, você precisa integrar a razão à emoção. E para você fazer isso, o que é que você pode fazer para educar o seu filho nesse sentido? Para educar você mesmo, para conseguir alcançar virtudes. Então você precisa pensar situações humanas das mais diversas, pensar como é que poderia agir nas situações, ler muitos bons livros, porque lendo muitos bons livros você vai colocar na sua memória situações humanas possíveis. E aí você vai conseguir entender o que seria possível, o que você pode fazer, o que as pessoas fazem, o que você começa a ter ali exemplos do que pode acontecer. E você consegue, com essa matéria-prima ali, construir um pensamento justo, um pensamento adequado, um pensamento correto, e você consegue, com base nisso ali, adequar a sua razão e a sua emoção. Bom, passando para a segunda fase, o autor fala, que eu falei, né? O livro é dividido em 3 partes: as virtudes, as amizades e a felicidade. Basicamente, o principal ponto é a conclusão, baseada em Aristóteles, de que o homem é um animal social. Então as pessoas não foram criadas para serem ilhas, né? Elas não conseguem ser felizes sozinhas, né? É aquela frase do filme Na Natureza Selvagem, em que o menino, um adolescente, né? Ele sai pelo mundo viajando e tal, tentando entender o que é felicidade, papapá. De forma muito resumida, ele chega no final, ele está sozinho no meio do mato, dentro de um ônibus abandonado, e ele escreve num diário, depois de ele comer uma plantinha envenenada, sem saber, ele come, percebe que está envenenado, e depois ele percebe que, caramba, eu não podia ter comido essa planta é extremamente venenosa, eu vou morrer. Então, quando ele está ali caminhando para a morte, envenenado, ele escreve no diário: a vida só vale a pena ser vivida se compartilhada, a felicidade só vale a pena se for compartilhada. Que é um bom resumo para dizer que o homem é um animal social. Ninguém foi criado para ser sozinho. A gente depende, para ser feliz, de ter uma boa relação com as outras pessoas. Agora, é todo tipo de relação? Não, porque a verdadeira amizade, o autor fala, tem algumas características. Então, tem aquela amizade por prazer, tem aquela amizade por conveniência e tem aquela amizade verdadeira. A amizade por prazer é basicamente a amizade colorida, né? Ou a amizade que você vai tomar cerveja no bar, você está ali se divertindo com outra pessoa. São amizades que você tem só para rir, para ter momentos agradáveis. Mas isso é muito pouco. Isso não traduz uma amizade verdadeira. A outra amizade é a amizade por conveniência, que é parecida com a amizade por prazer, mas é aquela amizade, por exemplo, que você tem com uma pessoa no trabalho só para poder ter a vida facilitada de alguma forma. Ou a amizade que você mantém com alguém só para, se você não tem carro, manter aquela carona todos os dias para ir para tal lugar. Então são amizades que oferecem uma facilidade. Mas uma amizade verdadeira vai muito mais além de oferecer momentos agradáveis, momentos de alegria, né? De prazer barato, de prazer superficial, momentâneo e superficial mesmo, né? A amizade verdadeira é muito mais do que isso, porque a amizade verdadeira, ela vai te aproximar ao ideal que você deseja. E esse ideal a gente vai falar depois, mas a amizade verdadeira basicamente é aquela amizade que vai te ajudar a manter o caminho correto na sua vida. Então, você tem algumas crenças, você tem alguns objetivos, alguns sonhos, e essa amizade verdadeira te completa, porque quando você fizer algo que está te distanciando desse ideal que você almeja buscar, almeja conseguir alcançar, ela vai te criticar. Ela não vai só ser aquela bajuladora e vai ficar te elogiando todo momento, mesmo quando você está errado. Não, quando você fizer alguma coisa errada, ela vai te chamar a atenção porque ela quer que você seja uma pessoa melhor. E aí entra aquela coisa, né? Se você é incapaz de ouvir crítica,
se você é aquela pessoa que está cheia de mimimi, de não me toque, dificilmente você vai crescer na vida. E você não pode criar o seu filho, você não pode criar a si mesmo, educar-se a si mesmo, para ser uma pessoa que seja frágil à crítica, uma pessoa intocável. Não, as pessoas crescem, se desenvolvem com base nas lapadas, né, da vida, nas cicatrizes, nas críticas. Você precisa ouvir de alguém que você admira, alguém que quer o seu bem, e você precisa entender que aquela pessoa está tentando te ajudar. E você tem que deixar o orgulho de lado. A pessoa orgulhosa, ela acha que está sempre certa, né? A arrogante acha que está sempre certa. E ela não consegue ouvir críticas. Ela se sente muito machucada. Então, educar um filho é criar casca. Você tem que deixar ele ser forte. E ele vai ser forte sabendo ouvir. Ele vai aprender a ouvir tendo boas amizades. Então, quando você educa o seu filho para ter boas amizades, você vai entender também que é impossível você ter muitos amigos. Por uma questão muito simples. Por uma questão de Isaac Newton. A maçã se desprendeu da árvore, a maçã vai cair. Lei da gravidade. Existe outra lei que se chama tempo. O tempo é escasso, ele só anda para frente e você tem que selecionar o que você quer fazer da sua vida. Você tem que selecionar como você vai gastar o tempo. Você não vai conseguir gastar o tempo, um tempo de qualidade, com milhares de pessoas. Se você decide estar com alguém, você decide não estar com outra pessoa. Então, como você vai dar atenção a milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, querer dar uma atenção de qualidade para quem, de fato, merece a sua atenção? É aquela coisa da pessoa que quer, em outra escala, né? A pessoa vive dizendo que quer acabar com a fome no mundo, mas a sua casa está um completo caos. A pessoa não tem um bom relacionamento com o cônjuge, com o filho, com o avô, com o pai, com a mãe, e na cabeça dela ela está salvando o mundo. É porque é muito fácil aderir a esse discurso de que eu vou salvar o mundo, só para procrastinar o que ele tem que fazer de fato, que é salvar e manter a saúde da sua própria casa. Então, quando você entende que não dá para ser amigo de muitas pessoas, você entende também que essas coisas de ter 50 mil amigos no Instagram, no Facebook, Facebook ninguém mais fala hoje, né? Mas Instagram, outras redes sociais, não quer dizer absolutamente nada. Você tem muitos colegas e tem muitas relações superficiais. Então o autor fala que você tem que educar o seu filho para ter amizades de qualidade, e essas amizades de qualidade demandam tempo e atenção. E esse tempo e atenção você não pode investir em relações virtuais. Existe uma diferença muito grande entre conversar com alguém olhando olho no olho, presencialmente, do que até mesmo falar por FaceTime, né? Todo mundo percebe como é esquisito falar pelo FaceTime. Por mais que você esteja vendo a pessoa, esteja ouvindo a pessoa, o fato dela não estar ali fisicamente mexe com as suas emoções, mexe com as suas ideias, mexe com tudo. É uma relação completamente diferente. Nós precisamos da presença física das coisas para dar a presença física, a emoção adequada, a razão adequada. O relacionamento humano deve ser real, ele não é virtual. Tudo que é virtual é limitado, é só uma parte da relação. E você não pode ter uma relação inteira vivendo uma relação que oferece apenas partes do que alguém pode oferecer. Então ele vai incentivar você a educar o seu filho para não ficar mexendo em rede social. Na verdade, você tem que sair com seus amigos, você tem que conviver com seus amigos, tem que ir para festinha com seus amigos, tem que saber se comportar em uma festa. Você tem que ter um namoro presente. Você tem que saber lidar com as frustrações. Você tem que saber olhar no olho, ouvir, falar, tocar, enfim. Uma relação inteira é uma relação que depende de atenção, e atenção plena não existe se a relação for apenas virtual. Então essa coisa de Facebook, Instagram, ele vai desestimular
de forma relevante. E aí ele chega numa parte, num capítulo lá que ele fala, né? Ele repete o título do livro, né? Se o filho de Aristóteles tivesse um iPod. O iPod, qual é a ideia do iPod do livro? É porque o iPod tem o símbolo de que quando você coloca o iPod em um fone de ouvido, você se isola do mundo. Era essa a imagem que ele queria dar. O que acontece com a cultura, o que aconteceu com a cultura do iPod é que as pessoas começaram a ouvir músicas demais com fone de ouvido e as pessoas se isolaram e elas começaram a pensar só nelas mesmas. É um símbolo. Então a pessoa para onde vai tá blindada, ela só pensa nela, ela tá com a música dela, ouvindo as coisas dela, ela não quer ver o mundo. Então quanto mais as pessoas estão viciadas em coisas eletrônicas, né, em uma realidade virtual, elas se distanciam de uma realidade física, de uma realidade completa, integral, e ela está cada vez fechada no egoísmo dela, né? No mundo dela. Então hoje em dia é muito complicado, é muito difícil você ver pessoas capazes de conversarem olhando olhos nos olhos, porque a pessoa está falando e já está aqui naquele mesmo momento pensando no que ela mesma vai falar. Então, quando a outra pessoa está respondendo e falando alguma coisa, ela não está de fato prestando atenção no que a outra pessoa quer dizer, no que a outra pessoa está falando, na emoção da outra pessoa. Não, ela está tentando, meu Deus, ele está falando isso, o que é que eu devo falar? Ele está falando isso, o que é que eu devo falar? E muitas vezes ela nem está pensando no que o outro está falando. Ela só quer atropelar o outro. Não, eu preciso falar. Eu não posso deixar esse momento de silêncio, eu preciso emendar aqui uma ideia. Eu não posso parar de falar porque uma pessoa interessante tem que falar muito e tem que mostrar que sabe. Então a pessoa que, se o filho de Aristóteles tivesse um iPod, ela com certeza ela tiraria o fone de ouvido para começar a perceber a realidade. Ela começaria a viver fora dela mesma para viver em um ambiente social, em um ambiente em que ela conseguiria lidar com as frustrações humanas em um ambiente real, interagindo com pessoas, com todas as suas complexidades, né? E aí a gente chega na terceira parte do livro, que é a felicidade. Aí a gente pensa, se o livro está falando de criação de filho e fala sobre felicidade, a gente começa com a pergunta primordial que todo pai se faz em algum momento, e às vezes uma pessoa que quer ser pai, que nem é pai ainda, também se faz. E até quem não quer ser pai se faz também. Que é, por que ter filho? Então eu acho que todo mundo em algum momento da vida pensa, por que ter filho? Algumas pessoas tentam aprofundar essa pergunta e passam anos pensando, meditando, orando, tentando entender. Outras pessoas respondem de forma leviana, superficial, porque elas são arrogantes e elas acham que entenderam tudo e elas não querem pensar nisso. Então é muito normal a gente ver pessoas, filho não presta, filho só dá trabalho, filho vai me tirar o dinheiro, é muito melhor viajar. Por exemplo, eu vi uma matéria dia desse, um videozinho de story, né, essas coisas de Rio, né, Rio de Instagram, que o cara falava, meus amigos não me conseguem me convencer que ter filhos é melhor do que isso. E aí o resto do vídeo é ele mostrando várias fotos dele em vários lugares do mundo, querendo dizer que viajar é muito melhor do que ter filho. E que se você tem filho, você tem menos dinheiro, logo você não consegue viajar tanto. Eu achei de uma pobreza de espírito, de um mau gosto, de uma breguice tremenda isso, né? Porque você dizer que viajar é melhor do que ter um filho só pode ser a opinião de alguém que, no mínimo, é muito ignorante. Bom, mas voltando para a pergunta, por que ter filho? A ideia do autor, a ideia da qual eu compartilho, que provém também de Aristóteles, é a de que o sentido da vida é alcançar o máximo possível do ideal do bem. Isso é meio filosófico dizer, né? O máximo possível do ideal do bem. Mas é no sentido de que para tudo na vida existe alguma coisa boa e existe alguma coisa ruim, né? Você já comeu um feijão bom, já comeu um feijão ruim, um feijão mais ou menos. E existe o melhor feijão possível. Se você gosta de feijão, é interessante comer o melhor feijão possível. Ou tentar aprender ali a cozinhar o melhor feijão possível. Então, sempre que existe ali uma hierarquia entre o que é bom, mais ou menos, ruim, e existe uma hierarquia de valor, a gente sempre vai pretender alcançar o melhor possível. E assim também é com as pessoas, com o ser humano. Voltando para aquela ideia anterior,
o ser humano não é um cachorro. Ele almeja algo a mais. Ele não sente só instinto. Ele pensa sobre a realidade. Ele pensa sobre o pensamento. E ele sente. Então é um ser muito mais complexo. E o que o homem busca é, de forma consciente, inconsciente, ou o que deveria buscar, é alcançar ser o melhor homem possível. O melhor homem possível é aquele que domina as virtudes e que alcança o supremo bem. Algum homem já conseguiu? Não, nunca. Só Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Porque Deus é a reunião de tudo que é bom e a exclusão de tudo que é ruim. Ele compreende o que é ruim, mas ele educa o que é ruim e tudo nele é bom. Esse é o ideal maior. Só que, obviamente, a gente não vai conseguir ser Deus. A gente não vai conseguir ser Jesus. A gente não vai conseguir ser perfeito. Mas o fato de não conseguir ser perfeito não quer dizer que a gente não tenha o dever, a missão de buscar ao máximo esse ideal. A gente vai ser perfeito? Não. Seremos perfeitos? Não. Devemos perseguir isso, sim. A função do ideal é nos incentivar ao máximo a conseguir isso. E o que é porque a gente tem filho? Primeiro porque quando a gente tem filho, a gente começa a treinar as virtudes em outro contexto. A gente coloca outra pessoa no mundo, a outra pessoa vai ajudar o próximo, e a gente educa para ajudar as outras pessoas, porque a função máxima do homem é a caridade, o amor ao próximo. Então você vai ter um filho não porque você tem medo de envelhecer sozinho, não porque você tem a esperança de que seu filho fique rico e salve a sua vida financeira, não porque você quer ter momentos agradáveis e mostrar para as pessoas que você tem filho, não porque você quer se divertir com seus filhos em viagens futuras. Nada disso, não é uma escolha para você, é uma escolha para o mundo, é uma escolha para Deus. Tudo que você faz, você deve oferecer a Deus, porque Deus é o supremo bem, lembram? Você tem que perseguir o ideal, você tem que oferecer tudo ao ideal, você tem que viver pelo ideal. Se Deus é o supremo bem, Ele quer que você viva pelo supremo bem. Então a gente coloca um filho do mundo para aquela pessoa fazer diferença na balança do bem e do mal. Você vai colocar aquela pessoa no mundo, você vai educá-la para ser uma pessoa boa, para que a vida das outras pessoas seja menos ruim, atenuar. A gente não consegue extinguir o mal do mundo, porque mais uma vez a gente não é Deus, mas a gente consegue atenuar em alguma medida. E a natureza do homem, a nossa função é atenuar o sofrimento, né, desnecessário, é cuidar das outras pessoas. Então você educa o seu filho para ser mais um componente nessa luta. E você vai entendendo que, porque para muitas pessoas tudo gira em torno do prazer. Você tem filho para ter prazer, você vive para ter prazer. Mas perseguir o prazer, embora o prazer tenha uma importância, perseguir o prazer vai, na verdade, te transformar em uma pessoa pior. Porque você vai ser escravo dele, você vai sucumbir ao vício da vida hedonista e não vai conseguir se doar ao próximo, porque muitas vezes você, para se doar ao próximo, para você ser caridoso, para você ter compaixão, você precisa passar por cima da necessidade de sentir prazer, porque imagine, logo nos anos iniciais do nascimento da criança, 2, 3 anos ali, caramba, é muito difícil. Você não consegue dormir direito, várias noites você se pergunta, meu Deus do céu, quando é que eu vou dormir uma noite completa? Eu tenho 2 filhos e entendo isso. Aí você fica, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? E no outro dia você, meu Deus, obrigado por essa vida. É uma relação complexa, porque não é puro prazer, não é meritório. É desafiador e ao mesmo tempo é muito gratificante. Então quando você para dessa coisa de procurar prazer, fugir da dor, que é uma imbecilidade, que só animal faria um negócio desse, você entende que a natureza do humano é complexa e o que você deve perseguir também desafia coisas complexas. Nada que é bom vem fácil, né? Aquela coisa easy come, easy go, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então as melhores coisas da vida tem algum desafio, tem muitos desafios. Então a função da educação de um filho é exatamente essa. Você tem que ensinar
a contemplar o mundo, a entender as coisas belas do mundo, a lutar para manter essas coisas belas e não ser aquela pessoa que destrói tudo por onde passa, porque destruir uma coisa é muito mais fácil do que construir. Então você vai construir um prédio, por exemplo, o trabalho que dá para você faz o projeto, depois vai um monte de pedreiro, aí vai erguendo aquela coisa e meses o negócio construindo. Para destruir você vai ali, joga uma TNT, uma bomba e o negócio cai. Então muitas vezes as pessoas, por exemplo, não tratam com o devido cuidado e a devida admiração os mortos, né? As pessoas do passado, as pessoas que construíram a civilização, as pessoas que construíram as coisas do jeito que estão hoje. A gente não dá esse valor, a gente acha que a gente está aqui pronto e tudo é nosso direito de usufruir. Não, a gente tem o direito de usufruir, mas a gente também tem o dever de preservar, o dever de dizer isso aqui só existe graças àquela pessoa que morreu há muito tempo, mas que ela dedicou parte significativa da vida para fazer isso. Então você sai dessa arrogância, você começa a perceber a importância que as pessoas têm no mundo. É uma visão bastante humanista, né? O ser social, a felicidade depende das boas relações, de perceber e de reconhecer o que as pessoas fizeram de bom. E você tem que ensinar isso para o seu filho. Então ele fala, por exemplo, também do dever que a pessoa tem de buscar a excelência. Então ele cita o exemplo aqui, né? Até um exemplo de uma pessoa que eu não tenho muita empatia, que é o Bill Gates. O cara é gênio da informática, dos negócios e tal. Fala dos Beatles, do próprio Aristóteles, que é a ideia de que para você ser excelente em alguma coisa, você tem que dedicar 10 mil horas. Mas aqui, sem entrar no mérito de Beatles, de Bill Gates e Aristóteles, é você pegar a noção de que realmente para você ser excelente em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de prática deliberada e com cuidado, né? Não adianta só chegar ali e praticar e depois somar 10 mil horas, porque aquela prática não é uma prática que se conta apenas em hora, mas em qualidade de atenção. Você precisa estudar uma hora, mas estudar com qualidade aquela uma hora. E aí, quando você tem 10 mil horas de estudo com qualidade, você se tornou excelente naquele ofício. Seja violão, programação, engenharia, filosofia, tecnologia, música. E você tem que ensinar isso ao seu filho. Ensinar a ter paciência, perseverança. Muitos dizem que ela não vai querer estudar, mas ela tem que estudar apesar de não querer. Aí entra aquela coisa da razão domando a emoção, colocando ela no seu devido lugar, não como uma relação de escravidão, mas como uma relação de pai para filho. É só um ajuste. Você ajusta, você vai domar essa emoção para que ela esteja no lugar correto. Para que você não desperdice a sua vida, né? Então é isso, pessoal. Basicamente, resumidamente, 3 partes o livro apresenta, né? As virtudes, você tem que entender a natureza das coisas. Uma criança não é um cachorro. Você tem que educá-lo para perseguir as virtudes, ensinar o que é virtude, como ele consegue desenvolver essas virtudes. Depois ele vai dizer que nós somos seres sociais, então você tem que ensinar o seu filho a ser uma pessoa boa no ambiente em que ela vive, ter boas amizades verdadeiras, que não são amizades por conveniência nem por prazer. Ter amizade de qualidade, que não significa colecionar números em redes sociais. E por fim, ele fala da felicidade. E a felicidade é um estado de completude. Ela é diferente de alegria. Se você se sente bem agora, você não está feliz, você está alegre. Felicidade é algo que você vai conquistar se você tentou a vida toda conseguir. E aí no último suspiro, talvez você seja feliz. Se você conseguiu educar o seu filho, se você conseguiu, acima de tudo, se educar, entendendo o que é o supremo bem e o caminho que a gente leva para alcançá-lo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o like aí, ajuda muito o canal a divulgar. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse material. Se inscreve no canal, tá bom? Fica em paz, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.